Sabe? Então, o ponto é esse. Nós estamos aqui para combater o bom combate da fé. Nós somos opositores ao inferno. Você espera o quê? Você vai ter que esperar a luta. Mas Deus é conosco. Lembra que eu falei da Rosângela? Eu estava na reunião aqui antes do início da pandemia. E Deus já tinha falado para a Rosângela que ia passar uma luta. O Xedinho ia tentar mexer na minha saúde. Mas uma frase que Deus usou a Rosângela para mim lá na sala, eu não me esqueço. Não temas. Eu estou contigo o tempo todo. Isso te dá força. Isso é combustível. Eu passei luta? Passei. Não sei se é no rins, não sei onde que é. Mas eu fiquei fazendo o trabalho que Deus mandou fazer. Todos os dias. Incansável aqui pregando a palavra. Pregando com vontade. Que não falta em minha vontade. Desejo de ajudar pessoas a sair do escuro, das trevas. Então, quando você vive essas experiências, são coisas maravilhosas. Eu já contei um outro relato. Eu fui pregar. Sempre dá confusão porque eu toco nos assuntos que tem um monte de gente que não toca. É constrangedor. Eu estava num culto falando, falei de masturbação porque Deus colocou a palavra na minha boca, eu falo. Eu não quero saber se vai trovejar não, irmãos. Se vai fechar o tempo, se a reunião vai acabar, eu não tô nem aí pra isso. Eu sou do lado dos doidos. Sabe o que é os doidos? Eu chego pra pregar numa igreja, quando me chamavam, Deus me dava a palavra e entregava tudo. Não pode arrancar o microfone da minha mão. Eu não devo nada ao pastor da igreja, porque o dono da igreja é o Eterno. O Deus mandou eu entrar lá e pregar, eu vou falar e acabou. Então esse negócio, vou perder cargo, isso é coisa de gente mesquinha. Gente que se vende pelo prato de lentilha. Nunca me vendi. Não tem um pastor aqui nessa cidade, em qualquer lugar, que pode falar que eu saí pela porta dos fundos. Que eu sempre saí pela porta da frente. E o último ainda dei a mão nele e falou: o senhor não sai para ser meu pastor por causa disso. A gente tem que ser assim. Amém? Agora, não tem nem carteirinha das igrejas que eu fui. Amém? Ficou só tá aqui, ó. As histórias. Então, quando a gente vive essas experiências, são muito importantes. Eu tive uma visão. Eu vi uma pessoa conhecida minha. E eu achei estranha a visão. Tava com os olhos vermelhos e um pouco mais baixo. Essa pessoa tem 1,70 m e pouco. Tava parecendo que tava com 1,5 m. Tive a visão. Falei, poxa, tem coisa estranha aí. Isso é um demônio. Isso é um Xedinho. Porque é menor, a mesma imagem da pessoa, mas foi muito nítido a visão. E falei, é um Xedinho. Aí fiquei ligado, o dia inteiro ligado, tô lá. E aí, eu comecei a falar de pecado, porque um pastor disse que os homens podem se aliviar por questões de saúde. Manda esse pastor se converter, ler a Bíblia e orar. Tem muito pastor que ele é simplesmente um administrador de culto. Ele tá ali para começar o culto e terminar, ler alguns versículos e acabou. Não tem experiência, não ouve a voz de Deus. Ele simplesmente aprendeu num curso a dirigir um culto. Mais nada. Tem muita gente assim que abre igreja, que tá ali. Ele é simplesmente um administrador do culto. Não é uma pessoa que pode ser um conselheiro. Porque o homem que não ouve a voz de Deus e Deus não fala com ele, não pode dar conselho. Aí eu falei, não, é pecado. Ele ficou bravo comigo e saiu daqui batido. Mas aquilo me deixou muito chateado, não sei porquê. O Xedinho era uma entidade muito forte. Eu fiquei uma semana lutando com o Xedinho. É uma coisa horrível. Os pensamentos foram atacados. Eu não sei dizer
com propriedade o espiritual. Mas na minha tese, existe uma cobertura espiritual. Imagine que você tem um acrílico em volta de você. No meu caso, eu acho que ele quebrou esse acrílico. A entidade, com a força, com a energia negativa, quebrou aquele acrílico. Eu comecei é como se tivesse aberto um buraco. E eu comecei a sentir que eu estava recebendo ataques. Por isso que eu entendo quando pessoas se suicidam, fazem coisas aí. São demônios mesmo. E o ataque veio tão violento que veio pensamentos contra Deus, de cunho sexual contra Deus. É uma coisa atormentadora, que eu já até tive a experiência de poder aconselhar pessoas que passaram por isso, pensamentos turvados, pensamentos que não são da pessoa. Isso são shedin, que atacam. E sempre depois da live vai ter falado, irmão, eu já passei por isso. Então, a gente é ser humano, então vai ter coisas que vocês vão passar também. Eu vou passar, a gente pode até trocar informações. Mas eu fiquei ali uns dias. Eu abri a palavra, Deus falando, não, você tá correto. Deus não vê pecado em você. E tô ali na batalha. É aquilo me angustiando de uma forma, uma angústia, porque ele fazia como se colocasse eu pecando, mas era ele promovendo um ataque, querendo que eu pegasse pra mim aquele ataque dele. É uma coisa bem sinistra. Quando passou uns dias, naquela mesma semana, passou 2, 3 dias, eu tava naquela luta, aí falava com os anjos pra orar e tal. Eu vi uma voz dentro do meu peito. Isso foi demais, irmãos. A voz falava alto do peito, daqui. Falava assim mesmo. Isso é demais. Ajude-o, Pai. Tem coisa que eu não sei explicar. Não vou saber dizer o que é. Eu só sei que eu vivi. Ajude-o, Pai. Foi isso que eu ouvi. Do peito, aquela voz clamor. E eu lembrei de uma passagem de Paulo que ele fala que Cristo, que Arua, o Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Passou daquele dia, sumiu. Ó. Parou. Ó. Deus nos deixa experimentar certas coisas para a gente ter habilidade. Muitas vezes você passa luta porque Deus quer te provar, eu estou contigo. Às vezes você está passando uma necessidade financeira, Deus está esperando você orar, Ele quer fazer um milagre para te provar o seguinte, eu estou contigo. Você está passando um aperto aí, mas eu estou aqui com você. É igual o pai quando o neném está engateando, começando a andar, ele deixa a criança andar e fica ali só em volta. Ameaçou dobrar o joelho e já está segurando. Assim era com a Cássia. É onde ela ia, eu ia atrás. Aprendendo a andar, né? Com medo dela cair, se machucar. Você pode ver que ela não tem uma cicatriz. Eu ficava igual um doido atrás dela. Ela ia para um lugar. Ameaçava cair, eu já estava segurando ela. Assim o Eterno com a gente. Ele nos ajuda. Ele tá ali. Aí você passa uma prova, mas você vai clamar. Um dia a Rosane falou pra mim, olha, às vezes eu tenho saudade das provas. Não tenho saudade das necessidades, do desertão, mas das experiências. Você sabe o que é a Rosângela orar e uma botija de gás durar 6 meses? Já estava para acabar. Quase acabando. Ela orar e o botijão durar mais 6 meses. Você sabe o que é isso? Às vezes eu fico vendo alguns testemunhos, eu acredito nesses testemunhos. Estava vendo a missionária Kelly Gaspar, que faz missões acho que no Amazonas. Ela contando que recebeu na casa dela um casal que foi entregar compras.
Entregaram as compras, despediram. E ela correu para ir lá, levar eles até o lugar no carro. Quando ela correu para sair, simplesmente o casal sumiu e o carro desapareceu. Anjos. Hebreus diz que os servos de Deus receberam anjos pensando que eram peregrinos. Então Deus se manifesta de forma extraordinária. E como eu disse, eu pedi um arrebatamento a Deus. E 3 vezes eu pedi. A primeira o Senhor falou que não. Eu ouvi claramente não. Eu não posso. Ele falou não. Mas eu orei de novo. Pedi da civilidade. O Senhor falou não. Aí eu orei diferente. Senhor, eu não sei o que é um arrebatamento. Eu queria simplesmente saber como é que é. Então não precisa me arrebatar até o céu. Mas aqui dentro de casa mesmo, para mim saber como é que é. Eu deitei de tarde. Deitei, quando fui me olhar, eu tava na sala. Eu olhei, tava na sala. Eu achei estranho que não tinha porta, a sala. Tinha uma televisão da antigona. Fiquei vendo até aquelas televisão de tubo pequena. Eu olhei e não tinha uma porta na sala. A sala? Eu falei, engraçado. Aí daqui a pouco comecei a subir. Foi legal. Comecei a subir, eu tava em pé. Comecei a subir. Quando eu tava chegando no telhado. Aí bateu o temor. Falei, minha cabeça vai pegar no telhado. Aí eu já tava no quarto de novo. Falei, isso é um arrebatamento de espírito. E foram várias as vezes que Deus falou. São tantos sinais, livramentos, como eu já citei. Eu tive experiência aqui na minha sala de ter a reunião e eu estar orando. E Deus me dá uma profecia para uma irmã que estava aqui. E Deus falou para mim assim, olha, por causa de você, não é de mim, eu vou livrar ela da morte. Falou assim mesmo. Aí eu entreguei. Naquela mesma semana, foi parar no hospital, houve alguma coisa na glicose, a língua já estava enrolando e ficando roxa. A irmã foi e contou o testemunho. Interessante, né? São milagres. Quantas vezes... Eu já contei que eu estava numa Assembleia de Deus e o pastor tramando com o presbítero. De traição. E Deus me mostrou. Deus me mostrou demônio de prostituição em mulheres. Já. Trabalhava numa fábrica e eu vi... Tinha uma mulher que ficava me olhando. Vinha, muito educada, mas ficava me olhando. E você sabe que é as energias. Eu vou falar uma coisa, não é porque a mulher é bonita. Tem homens que caem com... Tem a mulher linda e cai com mulheres feias. Sabe disso? Sim. Não é a boniteza que chama. É o chedinho, a força negativa. Que é como um imã. Porque você não dá papo pra Jezabel. Pra espírito de prostituição. O Jezabel que eu cito é tanto homem ou mulher. Ok? Mas eu senti que tinha uma energia ali, tinha um treco ali. Porque eu se sentia vibração, uma coisa que não dá pra explicar porque é espiritual, mas você sente, parece que tem uma sensação, a pessoa começa a te olhar diferente, você vê, eu falei assim, tem demônio, tem cheirinho. Cheguei em casa um dia e falei, Senhor, me mostra esse demônio. Mas foi na hora, eu tava deitado. Olhei pro lado, apareceu uma mulher na minha frente, assim, ó. Engraçado. Com as mesmas características da pessoa, só com a cara desfigurada,
horrível. A visão não dá para explicar quem não tem esse dom, mas quem tiver vai entender a minha linguagem. Tem pessoas que sabem o que é visão. E aí eu vi aquele demônio. Falei, é Xedinho. Eu pedi conta desse serviço. 2 semanas depois eu já estava trabalhando. Xedinho queria me arruinar naquele lugar. Eu via demônio de madrugada, vultos, porque é um lugar super carregado. E eu descobri por histórias lá que era um lugar realmente muito sinistro. Pessoas crentes, casais se separavam quando iam trabalhar lá. Sabia que tem trabalhos que tem um ambiente pesado? Tem. Muito sobrecarregado. Não sei se você já viu histórias de casas amaldiçoadas, casas com Xedinho. Existe? Muito. Então existe ambiente de trabalho que se teve prostituição no lugar. Então são territórios que os Xedins tomam conta. Então eu vi esse Xedin e saí, me afastei, senti que eu tinha que pular fora e saí. Ok? Então Deus mostra. Não mostrou só pra mim, mostrou pra Rosângela também. Ela chegou pra mim e tá acontecendo alguma coisa, né? Eu falei, tá, porque Deus me deu um nome. Assim mesmo. Isso foi em 2014. Eu falei, o quê? Qual o nome? O nome é esse. Eu falei, é verdade. É esse nome mesmo. Você tá vendo o que é andar com Deus? Deus dá o nome da pessoa. E traições. Pessoas que eu vi voltando atrás. Pessoas que falam mal de você pelas costas. Porque eu tô te falando, eu fico tranquilo. Eu sei onde eu piso. Eu sei onde eu me movimento. Isso se chama dom, discernimento e unção. Tá faltando em muita gente isso. Eu não escolhi ter isso, não. Foi Deus que escolheu. Eu tô contando aqui para você entender. Por isso que eu falo do judaísmo do jeito que eu falo do cristianismo. Eu não dependo da religião. Porque o Eterno me chamou, não foi para estar na religião, ele me chamou para me mostrar a verdade. Eu fiquei pouco tempo no cristianismo, até o dia que o Eterno falou para mim, não vai mais. Foi essa a palavra do Senhor. Não vai mais. Tá ok? Deus fala contigo? Fala. Fala contigo. Deus fala? Fala. Você conhece o Deus que você serve? Você conhece o Eterno? Então a gente precisa ter essa sensibilidade. Às vezes Deus fala de uma forma muito simples. Quantas vezes Deus usa o meu sogro, que não é crente. Ele já foi da igreja, mas hoje ele não é. Ele está lá. Do nada, ele fala comigo. Deus já me chamou a atenção. Meu sogro nem sabia de nada, mas Deus fala pela boca dele. Várias vezes. Essas são experiências. Fora as experiências com providências. Eu já contei aqui da Tzedakah que Deus fez milagres. Já contei outras experiências. O Eterno faz? Faz. Ele faz milagre? Faz.